Caríssimos irmãos e irmãs, dentre os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, João é sem dúvida o mais profundo, o mais teológico e que se aplica a mais interpretações. Então este texto de hoje, em que Jesus Cristo diz: pouco tempo ainda e já não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo, nós podemos aplicar a ele várias interpretações. Apliquemos 3. A primeira é a histórica, aquela segundo o seu contexto. Ora, Jesus faz esse discurso logo depois da última ceia. Então ele está prestes a ser preso, a sua paixão vai começar. Então ele está dizendo o quê? Que ele vai morrer e que ele será tirado, que ele será levado, mas que ele retornará. Pouco tempo ainda e já não me vereis. Ele será preso e será morto. E outra vez pouco tempo e me vereis de novo. Jesus então no terceiro dia ressuscitará. Aí então a vossa tristeza, vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. É a primeira aplicação para esta palavra de nosso Senhor. Ele está falando da sua paixão. Mas a igreja reserva este texto também agora para este período em que nós nos preparamos para a solenidade da ascensão de nosso Senhor, que se celebra no dia de hoje, mas que no Brasil, como este é um dia de guarda e no Brasil não é feriado, a igreja transfere a celebração da ascensão do Senhor para o próximo domingo, depois da quarta-feira, depois da quinta-feira. Mas hoje, desde a Páscoa, faz 40 dias, desde a ressurreição de nosso Senhor. Então, cronologicamente, o dia da ascensão de nosso Senhor é hoje. Mas no Brasil, repito, celebraremos neste próximo domingo. Pois bem, então este evangelho, ele está posto neste período em que nós estamos nos preparando para a ascensão de nosso Senhor. Então, ora, esta palavra também se aplica. Jesus, ele vai subir ao Pai. Jesus, ele fisicamente deixará os apóstolos. Pouco tempo ainda, e já não me vereis. E outra vez, pouco tempo, me vereis de novo. Isto é, quando Jesus enviar o Espírito Santo, este estabelecerá uma presença nova no coração dos apóstolos. Eles não mais verão o rosto de Jesus, mas terão acesso à sua alma. Eles não mais terão a presença física de nosso Senhor, mas eles terão a presença espiritual. E ora, meus santos, vocês sabem que a presença física conta pouco, porque você pode ter alguém do seu lado e tê-lo tão distante de você. Então, não é que a presença física conte tanto assim. De modo que Jesus diz: a vossa tristeza, vós ficareis tristes, porque Jesus não estaria mais fisicamente presente. Mas quando o Espírito vier, a vossa tristeza se transformará em alegria. Isto é, eles agora terão uma presença tão forte de Jesus, que é mais forte do que aquela quando fisicamente eles tinham. Isto é, a presença viva por meio da ação da graça do Espírito Santo no coração dos fiéis. E é interessante, meus santos, que enquanto os apóstolos tinham Jesus fisicamente, Pedro negou Jesus
embora tivesse Jesus fisicamente perto de si. É interessante que naquele filme do Mel Gibson, ele coloca uma das traições diante do olhar de Cristo. Pedro diz que não o conhece e olha para Jesus, e Jesus olha para ele. Isto é, ele tinha Jesus fisicamente presente e mesmo assim o negou. Mas quando ele receber esta presença nova de Jesus no seu coração, ele não mais negará, muito pelo contrário, por Jesus morrerá. Os apóstolos, embora tivessem passado 3 anos com Jesus, tendo a sua presença física, mesmo assim o abandonaram. Na hora do vamos ver, deram no pé. Mas quando eles tiverem Jesus por meio do Espírito Santo, esta presença será tão viva e eficaz, tão mais forte do que aquela que outrora eles tinham, que não mais eles abandonarão o seu mestre e Senhor, mas por ele morrerão. De modo que vós agora chorareis, vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Isto é, parecia que era uma perda Jesus que voltava para o Pai, quando na verdade era um ganho, porque uma nova presença viva e eficaz de Jesus seria estabelecida no coração deles por meio da vinda do Espírito Santo. Eles poderiam agora ver Jesus no seu coração. Isto é, a presença de Jesus no coração dos apóstolos, por meio do Espírito Santo, era uma realidade muito mais transformadora do que a simples contemplação física do seu rosto. Então aqui nós já fizemos 2 aplicações. A primeira, de Jesus que vai, porque vai para a paixão, mas que retorna depois de ressuscitado, e aquela tristeza se transformou em alegria. Temos a segunda aplicação, Jesus que vai para o Pai definitivamente, mas que envia o Espírito Santo, e aquela tristeza da aparente perda de Jesus se transforma em alegria. E nós vemos, meus santos, que a cada ausência se dá uma nova presença. E a presença não é repetição daquela realidade que eles tinham anteriormente. Explico. Vamos aqui voltar para a paixão. Jesus Cristo estava com os apóstolos. Depois Jesus Cristo é morto, ele é tirado dos apóstolos, mas quando Jesus volta, ele já volta agora de uma maneira diferente. Isto é, eles ganham mais do que haviam perdido. A presença de Jesus após a ressurreição, ela é espiritualmente superior. Vamos aqui agora aplicar para a ascensão. Jesus Cristo ressuscitado está com os apóstolos, mas depois ele sobe definitivamente ao Pai. Quando Jesus, por meio do Espírito Santo, retorna ao coração dos apóstolos, a presença que eles terão de Jesus é qualitativamente superior do que aquela que eles tinham de Jesus ressuscitado. Compreende? Jesus já havia ressuscitado, Jesus já estava vivo, vencedor da morte, mas a presença que ele nos concede por meio do Espírito, ela é superior, ela é espiritualmente mais profunda, ela é mais transformadora. Agora vamos aplicar para, que eu falei a vocês, que eu faria 3 aplicações deste texto aqui. Vamos agora aplicar para a nossa vida espiritual. Na nossa vida espiritual, meus santos, também acontece este mistério de ausência e presença, de ida
e vinda de nosso Senhor. Às vezes, muitas vezes, frequentemente, nós experimentamos na nossa vida espiritual como que uma ida de nosso Senhor, como que Ele fosse embora. Você, quando menos você percebe, você se dá conta, parece que o seu coração está vazio e a presença de nosso Senhor já não pode mais ser experimentada, de modo que Jesus poderia dizer esta palavra para nós: pouco tempo e já não me tereis, mas outra vez pouco tempo e me vereis de novo. Isto é, Jesus como que desaparece do meu coração e eu vou então buscá-lo novamente. Eu começo às vezes a rezar um pouco mais, a suplicar de uma maneira diferente, até que eu encontro uma outra vez. E aquele encontro com Deus, com Jesus, é um encontro novo, é sempre um encontro mais profundo, de modo que eu posso dizer que eu fiquei triste, mas que depois a minha tristeza se transformou em alegria. E é este ritmo de ausência e presença que vai sucedendo em toda a nossa vida espiritual e frequentemente na nossa vida espiritual. Porque se nós, no primeiro encontro que nós fizéssemos de Deus, se nosso Senhor não se afastasse novamente, a nossa tendência seria o quê? De nós ali permanecermos e de não crescermos espiritualmente. Mas o que é que nosso Senhor faz? Ele faz como o amado lá do Cântico dos Cânticos: ele foge, ele se afasta. E qual é então a sua atitude quando ele se afasta? De ir novamente ao encontro dele. Isso vai de alguma maneira forçando você a dar passos na sua vida espiritual e se encontrando com ele cada vez de uma maneira nova e cada vez de uma maneira mais profunda. De modo que pouco tempo ainda e já não me vereis, e outra vez pouco tempo me vereis de novo, se aplica perfeitamente à nossa vida espiritual. E não só essa palavra, mas também: vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. É interessante que São João, ele não diz: vós ficareis tristes, e depois a tristeza desaparecerá, e no lugar vai aparecer a alegria. Ele não diz isso. Ele diz: vós ficareis tristes, e a vossa tristeza, a própria tristeza, se tornará motivo de alegria. Apliquemos aqui para o mistério da cruz. A cruz, no início, foi motivo de tristeza, foi motivo de dor, foi motivo até de escândalo, mas a tristeza se transformou em alegria. Nós hoje carregamos a cruz no peito, nós hoje colocamos a cruz num lugar de honra em nossa casa. Nós hoje, quando entramos em uma igreja, sempre vemos um Cristo crucificado. Por quê? Porque a nossa tristeza se transformou em alegria. Nós hoje contemplamos que Deus amou tanto o mundo e que nos deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vossa tristeza se transformou em alegria. E a ascensão? A ascensão, com certeza, o evento da ascensão naquele primeiro momento foi vivido como uma tristeza. Jesus tinha morrido, Jesus ressuscitou e agora Jesus ia embora novamente. Foi doloroso perder Jesus e perder Jesus ressuscitado. Com certeza, se vocês perguntassem aos apóstolos, por ocasião daquele evento, se eles queriam que Jesus fosse embora ou se com eles ficasse, eles diriam: queremos que Jesus fique conosco. Mas Jesus diz o quê? A vossa tristeza se transformará em alegria. Hoje a igreja celebra a ida de Jesus. Hoje a igreja celebra a ascensão do Senhor. Aquilo que naquele momento foi tristeza se transformou em alegria.
a própria e mesma realidade se transformou em alegria. Apliquemos agora, meus santos, a nossa vida espiritual, as nossas provações, as nossas dificuldades, as nossas tribulações. Quando elas estão acontecendo, elas fazem com que nós fiquemos tristes. Vós ficareis tristes. Mas se nós permanecermos em nosso Senhor, se nós formos fiéis a Deus, mesmo na tristeza, na doença, na dor e na tribulação, se nós com Ele permanecermos e dele não nos afastarmos, mesmo no vale de lágrimas ou no vale escuro da morte, a nossa tristeza se transformará em alegria. Por quê? Porque aquelas ocasiões de tribulação, se com Ele permanecemos, foram ocasiões em que nós o amamos de verdade, em que nós nos configuramos perfeitamente a Ele, de modo que vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Serão as nossas joias, quando nós, com a graça de Deus, ressuscitarmos. As nossas joias serão as tribulações que por amor a Ele sofremos, e as tribulações que por amor a Ele, nele permanecemos. Assim como Jesus, a sua joia maior eram as suas chagas gloriosas, assim também nós carregaremos com alegria, cheia de gratidão para com Deus, mas carregaremos as nossas joias. Por Jesus eu sofri, mas com Jesus permaneci. Por Jesus permaneci na fé, mesmo quando a cruz se tornou tão pesada. Em Jesus eu continuei crendo, mesmo quando as lágrimas insistiam em cair dos meus olhos, mas eu não o abandonei. Essas são as nossas chagas gloriosas, são as nossas joias, são aquelas realidades que no momento em que nós as experimentávamos, eram causa de tristeza, mas que depois, meus santos, elas mesmas serão motivo de alegria. Em Jesus eu continuei crendo, mesmo quando aquela graça dele eu não recebi, mas contra ele nunca me revoltei, nunca voltei o meu rosto a ele enfurecido, mesmo quando tanto esperei e parece que ele nunca me deu, mas aquela tristeza que foi experimentada na terra se tornou alegria quando contemplada no céu. Meus irmãos, peçamos o Espírito Santo. Peçamos o Espírito Santo para que Ele infunda no nosso coração esta sabedoria. Isto você ouviu, mas você ouviu de um mestre exterior. Eu sou apenas um mestre exterior. Eu falo de fora. Mas se o Espírito Santo, que é o mestre interior, falar dentro de vocês, Ele vos convencerá que isto que eu estou falando é a verdade. E quando Ele vos convencer, Ele vos fará gozar, experimentar, se regozijar com esta verdade crida e assentida. Essa verdade para a qual você diz amém. É isto mesmo, nisto eu creio, nisto eu fundamento a minha vida. A minha tristeza, vivida com Cristo, se transformará em alegria por causa de Cristo. Supliquemos, meus santos, suplicamos ontem, supliquemos hoje, supliquemos amanhã, a partir da nossa novena de Pentecostes, para que o Espírito Santo nos venha generosamente sobre os nossos corações, concedendo esta sabedoria que provém do coração de Cristo, que está em sua palavra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.